Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, até aqui nós cantamos a Tua palavra, oramos a Tua palavra, ó Deus, e agora nós estamos ao redor dessa palavra que é viva e eficaz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, ó Deus. Esse momento tão especial de palavra, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no meio do Teu povo, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito alcance e constranja corações, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Como você se sentiria se Deus se dirigisse a você e fizesse a seguinte proposta: eu concederei tudo aquilo que você sempre quis, mas a minha presença não te acompanhará. Como você se sentiria se Deus se dirigisse a você e dissesse: sabe aquilo que você sempre sonhou? Sabe aquilo que você sempre almejou? Sabe aquilo que você sempre desejou? Eu vou conceder isso a você, mas não conte comigo. Não conte com a minha companhia, não conte com a minha presença. Eu quero que você
medite nessa pergunta, porque ela irá permear a nossa reflexão dessa manhã. Eu quero que você guarde esse sabor amargo que essa pergunta traz, porque ela irá nos acompanhar na reflexão dessa manhã. Quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo de número 33, nós entendemos que o povo de Deus está no deserto. O deserto é esse lugar árido, o deserto é esse lugar de passagem, o deserto era uma realidade comum aos povos daquela época que transitavam entre diferentes locais. E de repente, o livro de Êxodo, ele nos apresenta essa jornada fantástica de libertação do povo de Deus. O mesmo povo que Deus havia feito aliança através de Abraão, Isaque e Jacó, agora está escravo no Egito. Deus escuta o clamor desse povo e Deus liberta esse povo do Egito a partir das 10 pragas. E então esse povo inicia uma peregrinação no deserto, rumo a uma terra prometida por Deus para Abraão, Isaque e Jacó, conhecidos como os pais da fé. E nessa jornada de peregrinação, Deus está acompanhando o seu povo. Deus se faz presente com o seu povo, através de obras sobrenaturais para que aquele povo seja guiado, e também através da sua provisão, para que aquele povo não pereça no deserto. Deus concede provisão, sustento para o povo no deserto. Ele dá maná ao povo, que era um alimento diário para que o povo pudesse ser fortalecido no deserto, ser nutrido no deserto. Ele dá codornizes àquele povo para que o povo não pereça. Ele dá água àquele povo, porque ele transforma a água amarga em água doce, em água potável, para que o povo possa beber. Então nós estamos diante de uma jornada de libertação, de peregrinação e também de provisão do Senhor em relação ao povo que Ele escolheu. Uma jornada certamente fantástica. E os capítulos ao longo do livro de Êxodo vão relatar isso para nós, até que nós chegamos no capítulo de número 19, no qual Deus ordena a Moisés: suba, porque eu quero transmitir a você qual é a minha vontade. Suba, porque eu quero transmitir a você qual é a minha lei, quais são os termos da minha aliança. E então Moisés se encontra agora no monte, conversando com Deus, e Deus está transmitindo a lei para Moisés. Deus está transmitindo os termos da sua aliança, da aliança que Ele tem com o seu povo. E então no capítulo de número 20 nós temos os 10 mandamentos, e ao longo dos próximos capítulos nós identificamos ali diferentes ordenanças que Deus transmite a Moisés para que o povo obedeça, para que esse povo seja santo, exclusivo de Deus, separado por Deus para uma obra. De repente, no capítulo de número 32, nós temos uma mudança nessa narrativa. Nós temos uma quebra nessa narrativa. O que acontece? Deus diz a Moisés: há uma perturbação no acampamento. Volte imediatamente. O mesmo Deus que disse em um dos mandamentos: não façam imagem nenhuma, porque eu não posso ser contido, eu não posso ser representado através de nenhuma imagem ou escultura, agora se depara com um povo que está adorando o bezerro de ouro. Se depara com um povo que, sob a liderança de Arão, está adorando um falso ídolo, um bezerro feito de ouro. Então, o capítulo de número 32 nos narra de forma até mesmo imediata a quebra da aliança que Deus acabara de fazer com Moisés. Moisés está descendo do monte e ele escuta aquele barulho, ele escuta aquela festa toda, e aquilo simbolizava pecado contra Deus. O povo estava quebrando a aliança com Deus. O povo estava descumprindo a aliança que Deus acabou de estabelecer com Moisés. Moisés quebra as tábuas da aliança, porque o contrato foi rompido. O contrato foi rompido, a aliança foi quebrada, e diante daquela cena terrível, Moisés se depara com um povo desobediente, com um povo idólatra e com um povo
que estava com o seu coração desviado. Um povo que acabou de romper a aliança que Deus havia feito com Moisés, ou através da figura de Moisés. E é interessante pensar que aquele povo fez para si um bezerro de ouro com a intenção de adorar aquele que libertou eles do Egito. O que nós vamos conferir ali no capítulo 32 é que eles dizem: façamos festa ao Senhor. Vejam, estes são os deuses que libertaram você do Egito. Queridos, esse é o perigo que acontece quando nós permitimos que a cultura ao nosso entorno defina qual é a nossa relação com Deus. Esse é o perigo que acontece quando nós recorremos ao nosso próprio coração e à nossa própria perspectiva das coisas para definir quem Deus é e como nós devemos adorá-lo. Porque o povo impaciente com a ausência de Moisés que estava no monte, começa a adorar deuses falsos, ídolos, que são uma imagem distorcida do próprio Deus. Porque quando nós falamos de um bezerro de ouro aqui, nós precisamos compreender que o bezerro ele tinha toda uma simbologia naquele contexto, naquela época. O bezerro ele era principalmente sinônimo de duas coisas: força e fertilidade. Então, quando aquelas pessoas estavam adorando ao bezerro, o que elas queriam? Qual era a expectativa delas em relação àquela adoração, em relação àquela festa, em relação àquela idolatria? Nós queremos força e nós queremos fertilidade. Nós dependemos de força e nós dependemos de fertilidade. É tudo que nós precisamos. E aí nós podemos imaginar que na mente deles a grande ameaça qual era? Os povos inimigos. Porque eles estavam peregrinando pelo deserto, eles não eram um exército forte, muito pelo contrário, até aqui foi o Senhor que os livrou de tudo aquilo que poderia representar uma ameaça para eles, e de repente eles começam a pensar: nós precisamos de mais força, nós precisamos ter a capacidade de enfrentar esses exércitos. Então o coração deles se torna idólatra. Eles constroem para si um bezerro de ouro. Mas veja, será que a verdadeira ameaça para o povo no deserto eram de fato os exércitos inimigos? Eram de fato os outros povos? Sim, nós sabemos que em Canaã nós temos ali um caldeirão de diferentes etnias, de diferentes povos. A própria palavra de Deus que nós lemos vai dizer que ali nós temos os cananeus, os amorreus, heteus, ferezeus, heveus e os jebuseus. São muitos eus. Mas nós sabemos que Deus fez uma promessa de que Ele livraria o povo dele de toda essa nação, de todos esses exércitos, porque o Senhor diz: eu enviarei o anjo adiante de vocês e os expulsarei de lá. Eu expulsarei esse povo de lá. Eu expulsarei esse exército de lá. Vocês não precisam temer. Então será que a verdadeira ameaça para o povo de Deus no deserto eram os outros povos? Eram os exércitos inimigos? Bom, uma outra expectativa desse povo, como nós vimos, era a fertilidade. Quem sabe eles estavam preocupados com a falta de provisão, e nós vemos isso acontecendo ao longo dessa peregrinação. A galera está sentindo falta da cebola que era servida no Egito. Ah, quem dera nós pudéssemos voltar. O coração inclinado para o mal não consegue ter gratidão para a provisão que Deus dá dia após dia. E então eles começam a adorar esse bezerro de ouro porque eles desejam fertilidade. Mas é estranho pensar que Deus já havia dado até aqui o maná, Deus já havia dado até aqui as codornizes, Deus já havia dado até aqui água, e esse povo não consegue enxergar isso. Então será que de fato a verdadeira ameaça do povo de Deus no deserto é a falta de provisão? Deus está prometendo para eles uma terra que mana leite e mel. Deus está prometendo para eles uma terra fértil, uma terra que era disputada entre outros povos, e eles herdariam essa terra. Ah, queridos, o inimigo daquele povo não é a falta de provisão.
O inimigo daquele povo não é a falta de sustento, não. E então o capítulo de número 32 para 33 nos mostra que essa expectativa do povo por bênçãos, por provisão, por força, ela seria atendida, mas a que custo? A que custo isso seria concedido a eles? O Senhor diz: eu não acompanharei vocês, eu não terei parte com isso. Aquele acampamento estava comprometido, aquele acampamento estava corrompido por causa da desobediência do povo. E por que Deus não acamparia mais com aquele povo? Primeiramente porque Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Deus, assim como na teologia é conhecido como o totalmente outro, um termo cravado por Mircea Eliade, que trata dessa questão do sagrado e do profano, e esse termo expressa profundamente quem Deus é, se comparado a cada um de nós seres humanos. Deus é o totalmente outro. Ele é aquele que diz para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o solo que você está pisando é sagrado, Moisés. É um solo santo, a minha presença está nesse lugar. Em segundo lugar, Deus é um Deus fiel, porque se o povo quebrou a aliança, se o povo rompeu com o acordo, se o povo rompeu com aqueles termos, Deus não. Deus continua fiel à sua palavra, Deus continua fiel à sua aliança, e é justamente por isso que Moisés quebra aquelas tábuas, porque o povo rompeu com essa aliança. Mas Deus continua sendo fiel. Deus é imutável. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. E em terceiro lugar, porque Deus é misericordioso. O Senhor não acompanharia aquele povo para que aquele povo não fosse destruído. Olha que interessante isso. Porque se o Senhor estivesse com aquele povo no acampamento, certamente aquele povo seria consumido, destruído, fulminado. Essa é a realidade de um Deus que é santo. A glória dele é perigosa. E é isso que nós encontramos, por exemplo, em Levítico 10. Nós estamos falando do Deus, meu querido e querida, que diante do fogo estranho, que Nadab e Abiú, filhos de Arão, da classe sacerdotal, fizeram com o incenso, produziram com as suas próprias mãos, Deus os consumiu com fogo, fogo santo dele, por conta desse fogo estranho, por eles não cumprirem fielmente a palavra de Deus. Nós estamos falando do Deus aqui que em 2 Samuel 6, ele fulmina Uzá, servo de Davi, porque ele tratou com irreverência a arca da aliança. Ele não foi respeitoso, ele não foi obediente, e então Deus naquele mesmo momento destrói o servo de Davi. Nós estamos falando desse Deus. Nós não estamos falando do Deus que a cultura no nosso entorno tenta definir para nós. Nós estamos falando do Deus revelado nas Escrituras, revelado no Antigo e no Novo Testamento. Por isso eu repito, qual era o verdadeiro inimigo do povo no deserto? Não eram os exércitos, não era a falta de provisão. O verdadeiro problema do povo no deserto, a verdadeira ameaça ao povo no deserto, era a falta de devoção a esse Deus Santo, era a falta de busca desse Deus Santo. O verdadeiro problema era uma vida longe de Deus, era a falta de temor ao Senhor. Essa era a verdadeira ameaça que aquele povo precisaria lidar no deserto. Mas o que esse texto nos revela é que Moisés não estava disposto a abrir mão da presença de Deus. Moisés não estava disposto a abrir mão da companhia de Deus, e o que nós temos aqui nesse texto é a figura de uma tenda, conhecida como a tenda do encontro. Uma tenda que era o ponto de conexão e relacionamento com Deus, afastado do acampamento que havia sido comprometido. Um lugar onde Deus graciosamente se encontrava com Moisés e com todo aquele que buscava o Senhor,
que saía à tenda do encontro e que estava fora do arraial. É isso que a palavra nos diz. Mas é interessante nós observarmos a experiência de Moisés, porque a partir do versículo de número 8, nós vemos que quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E é interessante perceber que todo o povo via aquela coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E aí o versículo de número 11 nos traz uma informação tremenda. Ele diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo, e depois Moisés voltava para o arraial. Olha que expressão muito peculiar que nós temos aqui, muito especial, face a face. Nós estamos diante de uma expressão idiomática, aquilo que nós chamamos de expressão idiomática. Era um recurso utilizado pelos hebreus para expressarem alguma ideia, e nós temos também esse recurso na língua portuguesa. Vou dar um exemplo. Você saiu jantar, e você então vira para o seu amigo gringo, que está há pouco tempo aqui no Brasil, que ainda está aprendendo a língua portuguesa, e diz: hoje eu chutei o balde. Ele vai olhar para você e vai dizer: oh my God, você machucou o pé? Está tudo bem com você? Ou então você diz: essa situação aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha. Aonde? Deixa que eu espremo para você, né? Ou então, de repente, você diz que fulano ou ciclano dormiu no ponto. Todas essas expressões são expressões idiomáticas. São expressões que tendem a dizer, a apontar para algo de maneira figurada, de maneira poética. E é justamente isso que nós temos aqui. Quando o texto diz que Moisés falava com Deus face a face, isso significa que Deus falava a Moisés de forma clara, de forma direta, de forma pessoal. Isso significa que Deus não falava com Moisés através de sonhos, através de visões ou de intermediários. Deus falava com Moisés de maneira pessoal, de maneira íntima. E o que o texto vai nos mostrar é que quanto mais Moisés buscava a presença e a glória desse Deus, tanto mais o Senhor se revelava a ele, aleluia. Quanto mais Moisés tinha sede, tinha fome dessa presença de Deus, tanto mais o Senhor se oferecia, se apresentava a ele. Até que em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 18, nós temos um relato sublime, maravilhoso. Eu quero convidar você a acompanhar comigo. A palavra de Deus diz assim: então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Uou! Como é possível conciliar isso? Nós acabamos de ler nos versículos anteriores que Deus falava com Moisés face a face. E de repente agora nós vemos Deus revelando a Moisés que seria impossível o fato de Moisés vê-lo com seus próprios olhos a face de Deus. Ver a face de Deus seria impossível, porque a glória de Deus é tamanha que Moisés seria destruído. Então, como é possível nós conciliarmos isso?
Queridos, eis aqui o paradoxo da nossa vida cristã. Eis aqui o paradoxo do nosso relacionamento com Deus. Eis aqui o paradoxo da nossa jornada, da nossa peregrinação neste mundo. Eis aqui o paradoxo que nós encontramos nessa passagem tão linda e tão maravilhosa. Nós precisamos ter temor e intimidade com Deus. Temor e intimidade caminham juntos. Temor e intimidade andam de mãos dadas. Deus é o totalmente outro, nós o tememos. Nós sabemos que a glória dele, ela pode nos destruir, ela é uma glória perigosa. Mas esse Deus resolve se revelar tanto quanto a gente o busca, de maneira graciosa, para mim e para você. Veja que paradoxo incrível. Temor e intimidade caminham juntos. Nós somos atraídos à presença de um Deus que é tão glorioso, que é tão santo, que é tão fiel, que a presença dele pode nos destruir. Que a glória dele pode nos destruir. E ninguém expressa melhor esse paradoxo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo Jesus é o Deus encarnado. Hebreus capítulo 1 diz: antigamente Deus falou de muitas maneiras. Deus falou aos pais, Deus falou pelos profetas, mas nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser. É por isso que Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Ele é essa expressão exata de quem Deus é. Ele é esse resplendor da glória de Deus. E Ele é a condição que Deus nos dá, Ele é o nosso ponto máximo de encontro e conexão com o próprio Deus. É o Deus encarnado. É o Verbo que se fez carne. É a palavra viva que habitou entre nós. Mas veja, a relação com Cristo Jesus, ela é permeada por esse paradoxo, no qual temor e intimidade caminham lado a lado, caminham juntos. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, o cenário é um cenário muito comum aos discípulos de Jesus. Eles estão pescando. E eles passaram a noite toda pescando. Eles esperaram o melhor horário da pesca e nada. Nem um peixe. Não conseguiram pescar absolutamente nada. Quando de repente Jesus aparece. E Jesus então orienta aqueles discípulos a jogarem a rede para o outro lado. E quando aqueles discípulos puxam a rede, o que nós temos? Uma pesca maravilhosa, fartura, peixe saltando para tudo quanto é lado. E diante daquela cena, qual é a reação de Pedro? Pedro diz: afasta-se de mim, mestre, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro olha para a glória de Jesus, para o poder de Jesus, e ele reconhece que ele é pecador diante dessa glória. Essa glória perigosa, essa glória que pode destruí-lo. Isso é temor. Mas sabe o que é fantástico nessa passagem? A reação de Jesus. Porque quando Pedro se afasta, Jesus diz: não tenha medo, não temas, não temas. Intimidade, temor e intimidade caminham lado a lado. Nos desertos da vida, entenda, meu irmão e minha irmã, eu e você temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus que poderia nos destruir, que poderia nos matar, que teria todo o direito de nos fulminar agora mesmo, mas que decidiu nos amar. Aleluia! Ele decidiu nos amar. Esse Deus, meu irmão e minha irmã, é o Deus que diz: tire as sandálias dos seus pés,
porque onde você está pisando é sagrado, é santo, mas é também o Deus que diz: eis que estou à porta e bato, aquele que escutar a minha voz e abrir, eu estarei com ele e cearei com ele. Esse Deus que nós adoramos, que nós buscamos a presença dEle, Ele é aquele que diz: a mim pertence a vingança, mas também diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse Deus o qual nós adoramos e o qual nós buscamos é aquele que diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. E também aquele que diz: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem. Esse é o nosso Deus. Ele é o cordeiro e o leão. Ele é aquele que se apresenta diante da cruz como um cordeiro silencioso, manso, e que será morto naquela cruz e que receberá toda a ira de Deus no nosso lugar. Mas Ele também é o leão da tribo de Judá, que triunfa sobre a morte, que triunfa sobre o pecado, que triunfa sobre Satanás e nos dá a vitória, e nos dá a coroa da vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E essa é a melhor notícia do universo, que o totalmente outro, em Cristo Jesus, é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele faz uma promessa a todo aquele que nele crê e invocar o seu nome. Ele diz: eu estarei com você. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Esse é o nosso Deus. É por isso que nos desertos da vida, meu irmão e minha irmã, muito mais do que as bênçãos de Deus, nós precisamos do Deus da bênção. Muito mais do que os recursos de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da companhia de Deus. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Isso nos leva a algumas aplicações que eu quero conversar com você nessa manhã. A primeira aplicação é: reconheça então qual é a verdadeira ameaça. Qual é o verdadeiro vilão da história? Eu não sei se você se recorda de um desenho chamado Scooby-Doo. E nesse desenho, você tem ali uma equipe de investigação muito capaz, que conta também com a presença de um cachorro, mas isso é um detalhe. E ao longo dos episódios, da narrativa daqueles episódios, é muito engraçado, porque eles têm que descobrir qual é a trama por trás daquele vilão que está assombrando uma cidade, um vilarejo, o que quer que seja. E eles então percorrem esse episódio todo tentando descobrir quem é o verdadeiro vilão. E as pessoas mais aleatórias, então, estavam fantasiadas de fantasma, de monstro, assombrando aquela cidade. Você tinha o tio que vendia pipoca, você tinha a moça lá da prefeitura. De repente, a pessoa mais aleatória virava o vilão no final do episódio. Isso sempre me fez pensar o quanto nós temos uma habilidade muito especial de tentar traçar investigações na nossa vida e tentar apontar para culpados na nossa vida. Nós somos especialistas em eleger inimigos para a nossa vida. Nós somos especialistas em eleger ameaças para a nossa caminhada com Deus. Nós pensamos: minha vida está assim por causa dos meus pais. Foi por tudo aquilo que os meus pais fizeram comigo. Foi pela educação que eu recebi. Foi pela forma que eu sou tratado por eles. Eu estou assim porque a minha esposa isso, ou porque o esposo aquilo. Eu estou assim porque os meus filhos não me obedecem, eles não me escutam. Eu estou assim porque o meu chefe, o meu colega de trabalho, ele me dá dor de cabeça, ele dificulta a minha vida. Querido, querida, a maior ameaça para as nossas vidas não é externa, é interna. E é isso que nós vemos nesse texto. A maior ameaça para o acampamento do povo de Israel não estava lá fora, porque Deus estava triunfando sobre os inimigos, Deus estava dando provisão. A maior ameaça estava dentro.
é a desobediência, é a idolatria do coração, é a falta de temor a Deus, é a falta de devoção. Essas são as verdadeiras ameaças da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. Essa é a verdadeira ameaça para o povo do deserto e também a verdadeira ameaça para nós hoje. A segunda aplicação que eu quero compartilhar com você, ela é destinada aos mais jovens. Porque esse texto, de maneira muito sensível, nos fala a respeito de um personagem que também estava ali junto com Moisés e também estava ali buscando a presença de Deus. Quem é essa pessoa? Josué, filho de Num. E a segunda aplicação que eu quero destinar aqui aos jovens, aos mais novos, aqueles que estão começando na caminhada da fé, é: caminhe com pessoas que caminham com Deus. Caminhe com pessoas que caminham com Deus. Josué não saía de perto da tenda. É isso que a palavra de Deus vai nos revelar aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quem são as suas referências? Porque da mesma maneira que Moisés tinha fome e sede pela presença de Deus, Josué, o seu aprendiz, aquele que seria o seu sucessor diante do povo, estava ali o tempo todo. Quem são as suas referências, jovem? Quais são as pessoas que você olha e você pensa: cara, essa pessoa ela tem sede e fome de Deus e eu quero isso para a minha vida. Eu quero caminhar com essa pessoa porque ela tem temor ao Senhor. Olhe para a vida de Josué. Ele é um jovem fiel a Deus que aprendeu a buscar a presença dele com Moisés. E quando chegou o momento de sucedê-lo, Josué estava preparado. E o Senhor disse: seja forte e corajoso, porque eu estou te enviando. Caminhe com pessoas que caminham com Deus. A terceira aplicação, se a segunda foi destinada aos mais jovens, aos mais novos, aqueles que estão começando na caminhada da fé, eu quero falar para você que já tem um tempo maior de caminhada. Eu quero falar com você que é mais velho, mais experiente. Querido, querida, mais que deixar uma herança, preocupe-se em deixar um legado. Um legado para as novas gerações. Juridicamente, essas duas expressões, elas podem ser até intercambiáveis, elas são parecidas, mas quando nós pensamos em legado, quando nós pensamos naquilo que, como povo de Deus, nós somos chamados a fazer em relação à nova geração, nós podemos recorrer à própria palavra do latim, legatus. O legatus era um oficial que representava o próprio imperador em outras províncias, em outras cidades, em outras regiões, e estes homens então marcavam história por onde eles passavam. Estes homens então tinham legião e legião de seguidores, homens que marcaram a história e que serviram ao seu povo. O que as pessoas que estão à sua volta enxergam disso em você? Faça essa pergunta a si próprio. O que as pessoas que estão à sua volta conseguem aprender a partir do seu relacionamento com Deus? Como o seu relacionamento com Deus tem transbordado na vida das outras pessoas e das novas gerações especialmente? Como você tem marcado essas vidas? E aqui nós temos algumas perguntas honestas para nós refletirmos. A sua esposa enxerga o temor do Senhor em você? O seu marido enxerga a devoção a Deus na sua vida? Qual foi a última vez que você ensinou a palavra de Deus para os seus filhos? Qual foi a última vez que você fez o seu culto doméstico junto da sua família? Com que frequência você ensina a Bíblia para os seus filhos? Como você tem se empenhado em envolver a sua família na igreja de Deus, que é a família de Jesus? E a quarta e última aplicação. Nós já conversamos até aqui que nós precisamos reconhecer qual é a verdadeira ameaça. Nós entendemos que os mais jovens precisam caminhar com os que caminham com Deus, que os mais velhos precisam se preocupar em deixar legado para esses mais jovens. Mas essa aplicação vale para todos nós.
Tenha fome e sede da companhia de Deus. Tenha fome e sede da companhia de Deus. Não é estranho, não é diferente, não é nada fora do comum. Nós, pastores, quando nós estamos diante de um atendimento, de uma visita, e aquela pessoa, ela demonstra a sua angústia, ela demonstra as suas fraquezas, sua carência, e ela então começa a eleger inimigos, ela começa a eleger ameaças. E pastoralmente nós perguntamos o seguinte: como está a sua vida devocional? Como está o seu relacionamento com Deus? E essa pergunta não é uma pergunta aleatória, irmãos. Essa pergunta não é uma pergunta qualquer. Ela é uma pergunta que aponta para aquilo que todos nós precisamos dia após dia. Nós precisamos da companhia de Deus. Muito mais que um livramento, muito mais que uma bênção, muito mais que provisão, muito mais do que qualquer outra coisa, o que nós verdadeiramente precisamos é da presença e da companhia de Deus. É da presença e da companhia de Deus. Quanto mais Moisés era visitado pela glória desse Deus, tanto mais ele desejava buscar a Deus, e tanto mais esse Deus se revelava a ele. Aleluia. É isso que você e eu precisamos.